Bom dia, meus queridos, tudo bem? Aqui é o irmão John, fazendo umas obrinhas aqui em casa, tem muita coisa para fazer ainda, e aproveitando um leve descanso aqui, me perguntaram o seguinte: irmão John, o que você acha desses pastores ostentadores, né? Ou dessas pessoas aí que, em nome do reino, ficam ganhando bastante dinheiro aí? Me fala a luz da Bíblia. E quando ele falou a luz da Bíblia, meu querido, eu adorei a pergunta, né? Eu não sou a pessoa mais safa na Bíblia não, né? Tem muita gente muito melhor que eu, tá bom? Mas assim, a gente estuda, né? Não é a teologia que faz um bom pregador. A teologia forma teólogos. A teologia é uma ciência humana. Agora, o dom de você chegar, ter as escrituras abertas e ter uma boa exegese, é o Senhor que dá, ok? Com base nisso, vamos refletir um pouco comigo? Seguinte, gente. A Bíblia mostra que a modéstia é um atributo muito presente na vida de Cristo, dos seus apóstolos e da igreja primitiva, ok? A Bíblia fala em Atos 2 que as pessoas até vendiam suas propriedades, e depositavam aos pés dos apóstolos como oferta para que os outros irmãos não tivessem necessidades, não passassem, por exemplo, fome e falta de vestimenta, por exemplo, né? Então, assim, de fome e de frio ninguém morria, né? E algumas outras coisas que devem ter havido naquela época lá, né? Por exemplo, impostos, um quintal, seja lá o que for, né? Traduzindo para o dia de hoje, a gente não vive só de roupa e alimento. A gente tem, hoje em dia, necessariamente uma internet, um telefonezinho, né? Um smartphone que seja. Nós temos ali alguns recursos, né, a mais que a gente precisa, dependendo da vida ali. Então, os discípulos, agora apóstolos, recebiam suas ofertas e distribuíam dessa forma. Não havia uma ostentação na igreja, ok? Então, esses líderes que ostentam, a gente tem que descobrir por que ostentam. E eles podem ter um ou dois erros, tá? Um erro, com certeza, é a ostentação, porque, como eu já disse, a ostentação não faz parte da vida do cristão genuíno, né? E é diferente de riqueza. Riqueza e ostentação são coisas diferentes, tá? A riqueza é um conceito. A riqueza, ela requer uma mentalidade de multiplicação, né? Então, além da prosperidade, você consegue multiplicar a tua semente de forma que você tenha abastança. E para que serve a riqueza? Em Deus, para você ajudar de forma plena, de forma muito potente, aqueles que necessitam, tá? E aí o que acontece? Tem gente aí que critica os ricos, os de classe média alta, só que esses caras são os que geram emprego, né? Os caras que provavelmente assinam sua CLT, arranjam contrato com eletricista, engenheiro, médico, advogado, para ganhar um dinheiro também. Então essa gente tem o poder de empregar muita gente também. Então a gente não olha por esse lado, né? A riqueza é um conceito e por causa da disciplina que ela existe, poucas pessoas podem de fato ser ricas em Deus, tá? Agora é o seguinte, quando você tem uma fonte que ela é legalmente viável, mas não moralmente, aí surge a ostentação. E a ostentação é justamente isso. É quando você tem uma abastança ou quando você tem uma riqueza que é expressa legalmente, porém ela não é expressa moralmente. Ok? Então eu me comporto moralmente como uma pessoa que quer aparecer, que quer mostrar o valor a mais por causa de reais, por causa de bens de consumo. Esse é o pecado. E o agravante é o seguinte: de onde vem esse dinheiro? E a gente percebe que à luz da Bíblia, existiram pessoas ricas? Claro que existiram, tá? Jó, Abraão, Isaac, Jacó, o rei Davi, Salomão, né? Alguém próspero, por exemplo, Josué, José, Neemias e por aí vai, tá? Agora, o que essas pessoas fizeram para ter prosperidade, né? Você vai perceber que nenhuma delas usou pregações e louvores para poder enriquecer. Ó, que legal. Nenhuma delas utilizou o dom que Deus deu para a obra para ficarem ricos.
elas ficaram ricas puramente pelo fruto do seu trabalho. Abraão era próspero porque ele foi lá e botou os seus bodes, as suas ovelhas, os seus camelos, eles procriaram, Deus abençoou e ele começou a fazer negócios. Começou a abençoar com dízimo a Melquisedeque, isso lhe fez prosperar mais, adquiriu a terra de Canaã, né, fez os poços que Isaac herdou, depois Jacó herdou, foi com seu tio Labão, trabalhou muito e prosperou bastante, porque a palavra de Deus estava sobre eles. Ok? José, ele não nasceu, aliás, ele nasceu rico, se tornou escravo, voltou a ser rico por causa de uma boa administração que Deus lhe deu para que ajudasse o faraó da época. E aí ele ficou como governador e obviamente ficou rico. Davi ficou rico por ser rei, né? E as pessoas davam seus impostos aos reis. Não sei se vocês sabem, mas tinham pessoas escolhidas no reino para dar provisão ao rei. E isso era uma honra na época. Então o rei enriquecia não é porque o dinheiro vinha só dele, é porque essas pessoas abasteciam os banquetes, o dinheiro e várias outras coisas do rei, né? As pessoas da nobreza ali, ok? Então, gente, a gente vai olhar a Bíblia, vai ficar pegando de ponta a ponta, de ponta a ponta. Você não vai ver nenhuma pessoa de Deus enriquecendo por causa da pregação, ou seja, você me dá tanto que eu prego, ou eu vou pregar, mas eu espero que você me dê tanto, ou através dos louvores, tá? Fechado? Então vamos lá. João, tu tá dizendo que quem canta não pode receber? Não, gente. Tem a questão profissional, como eu já falei, e tem a questão de eu fazer a minha agenda com a intenção de enriquecer. São coisas um pouquinho diferentes. Exemplo, você pega Fernanda Brum, Aline Barros, Fernandinho, né, Thales Roberto. Como é que eles enriquecem? Vendendo, na época, hoje em dia nem tem mais isso, né? CDs, DVDs, botando suas músicas nas plataformas digitais, YouTube, Music, Spotify, Deezer, fazendo shows. Isso é profissão e a galera não entende isso, né? Quem te disse que alguém que canta louvores cristãos não pode ser um profissional que é remunerado por isso? Onde está escrito que não pode? O que eu não posso é negociar. Eu vou em qualquer igrejinha ali e eu só canto, eu só adoro se me derem 10 mil, 15 mil. Aí não, tá? E a palavra de Deus, gente, a palavra de Deus é de graça para todo mundo. No YouTube tem, no Facebook tem. Cara, tá cheio. Então você convidar alguém para ir para sua igreja, para pregar com a intenção de dar dinheiro e não de edificar, é perigoso. E tem gente que se aproveita desse nicho, né? Uma coisa, por exemplo, você me convidar e Deus tocar no seu coração de você me dar uma oferta voluntária. É diferente. É Deus utilizando os servos para abençoar aquele que semeou sem querer receber nada em troca. Ok? E um outro nicho, finalmente respondendo a pergunta dele, por que tem pastores que enriquecem? Vamos lá, gente. Você pega, por exemplo, o Silas Malafaia, muita gente mete marreta nele. Só que o camarada vende livros, é psicólogo, ele tem ou tinha um canal na TV, né? Ele tem as redes sociais, então ele ganha por isso, né? Inclusive faz um bom tempo que ele não recebe nada da igreja. Aí tudo bem. Agora, nomes como, por exemplo, o cara da Mundial, esses caras de PTM, igrejas semelhantes, eles ficam pedindo ofertas, ofertas, ofertas. E aí o que acontece? As mansões deles, os carrões deles são pagos com o dízimo que você oferta. E o pretexto deles é isso. Não, eu tenho que receber bem, viver bem, porque a igreja ganha bem e tem que honrar bem o pastor. Gente, honrar está em suprir necessidades, está em louvar o nome, não está em fazer enriquecer por um meio que é legalmente possível, mas imoral. Então eu pegar o dinheiro, que lá no dízimo, né, que não é obrigatório, mas é um princípio. Você chega lá e deposita aos pés dos apóstolos ou dos pastores hoje, com a intenção de sanar a necessidade dos necessitados. E aí você vê, o pastor está construindo o império econômico dele, enquanto ainda tem gente passando fome, ainda tem gente sendo ameaçada por causa de aluguel na igreja, tem gente que não consegue passar um mês, e essas pessoas ficam lá e o pastor se aproveitando da renda. Pelo amor de Deus, gente, aí não é bíblico, tá bom? Beijo, até breve.